noite, na paz do Senhor, meus amados irmãos. Que bom que nós estamos juntos mais uma vez, nesta noite de oração, adoração, palavra, intercessão, quando nós estaremos buscando ao Senhor, buscando pelo poder do Senhor, buscando o socorro do Senhor para as nossas necessidades. Que Deus nos abençoe, que este encontro seja um encontro marcante nas nossas vidas. Que Deus nos abençoe, que o Senhor nos conduza neste momento de adoração e que Ele nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. A bravura dos santos em plena arena.
primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Cante. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Pede pra ele. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ler a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo de número 4, os versos 29, 30 e 31. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia aí e nos acompanhar. Nos diz assim: agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos seus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém. Meus amados irmãos, a história aqui de Pedro e João, e tudo começou por causa da Porta Formosa, aquele lugar onde estava aquele enfermo, aquele paralítico, e Pedro chegou e estendeu as mãos, o abençoou, ministrou sobre a vida daquele homem, e o povo começou a ver aquela situação, glorificar o Senhor nosso Deus. Mas só que no meio de tanta bênção surgem algumas pessoas e começam a se preocupar com aqueles homens. E primeiramente, nos diz a palavra que vieram quem? Os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo muito que eles ensinassem a palavra de Deus. Então aqueles homens estavam incomodados com o que Pedro e João estavam fazendo. E nos diz a palavra que pegaram, sem nenhum motivo, não havia cometido crime, mas pegaram aqueles homens, levaram Pedro e João e colocaram na prisão. Encerraram na prisão, está no verso número 3, até o dia seguinte, pois já era tarde. Passaram a noite presos. Após aquele encontro, irmãos, no dia seguinte, aí eles reuniram quem? Anás, os anciãos, os escribas, o sumo sacerdote Anás e Caifás, João e Alexandre. E aparentemente é o mesmo Alexandre que resistiu muito a Paulo, e Paulo diz que estava entregando aquele homem para Satanás para que a alma dele pudesse se salvar. E todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote, reuniu-se uma cúpula para julgar Pedro e João, porque estavam abençoando e pregando a palavra do Senhor. Quando eles foram questionados, nos diz a palavra no verso de número 8, que Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse. E Pedro começou a pregar a palavra, ministrar a palavra. Aqueles homens ficaram assim, como? Sendo esses homens sem cultura, indoutos, como é que eles conseguem falar de coisas tão fortes, tão importantes? Aí começaram assim, mas eles estavam com Jesus. Aprenderam isso com Jesus, receberam isso de Jesus. E do lado deles, quem que tinha? Naquele julgamento tinha o homem que estava o homem que havia sido curado.
40 anos enfermos. Mas também estava a multidão. E a multidão glorificando a Deus. Então olha que cena. Uns estavam ali agradecidos, glorificando a Deus, Pedro e João cumprindo a missão, mas alguém estava querendo parar Pedro e João. E eram ali Anás, Caifás, João, Alexandre, os anciãos, os escribas, todos eles queriam porque queriam parar aquela obra. Então eles, quando viram que não tinha muito o que fazer, não viram crime neles, falaram assim, vamos ameaçar esses homens para que eles parem de pregar. Vamos ameaçar esses homens. A ameaça vai valer para eles. Eles vão ficar preocupados, vão ficar com medo, vão parar de falar, vão ameaçar. Quando eles ameaçaram Pedro e João, Pedro mais uma vez, e João disseram assim, espera aí, vocês estão falando para nós pararmos de pregar? Se nós não pararmos de pregar, vai acontecer coisa pior com a gente? Aí eles responderam assim, julgai, vós se é justo, diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Irmãos, então ficou uma situação assim, meio aqueles líderes ficaram encurralados. Por quê? Porque Pedro foi ousado, porque Pedro respondeu. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. E a multidão de um lado glorificando a Deus, e o homem curado. Então falaram assim, então não tem jeito. No momento não. O que fizeram? Soltaram ali a Pedro e a João, libertaram eles da cadeia, mandaram que eles fossem embora, e ali eles saíram. Interessante que aí vem algo muito forte que aconteceu mais para o final desse texto, onde nós lemos, né? Que soltos eles, Pedro e João, eles foram para onde estavam os seus irmãos em Cristo, a igreja estava reunida ali em oração. E meus amados irmãos, e eles chegaram e começaram a dar o relatório e foram ministrando isso que aconteceu. E nos diz no verso 4, e é o primeiro ponto que eu gostaria que nós atentássemos para ele. E ouvindo eles, agora a reunião daqueles onde estava Pedro e João, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há. Sabe o que é isso que estava acontecendo na vida dos apóstolos e da igreja? De Pedro, João e dos membros da igreja? Unanimidade. Diz que eles levantaram unânimes. A voz a Deus, oração. Unanimidade. Irmãos, o último verso que nós lemos diz que depois que eles oraram, moveu o lugar em que estavam reunidos. Moveu, a coisa tremeu, sacudiu. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Irmãos, algo muito forte aconteceu ali. Mas 3 coisas eu gostaria de concluir a palavra desta noite, dizendo que depois de toda essa experiência, que não foram ameaçados, e a conversa estava circulando contra Pedro, contra João, querendo tirar a vida deles, e eles não pararam. Tentaram de todas as formas, acusações de todos os lados. Pedro e João não pararam. Quando foram ameaçados para ter que parar de falar, falaram assim, não vamos parar de falar. Vamos continuar pregando a palavra do Senhor. E agora, soltos, eles foram reunir com os demais da igreja e ali diz que houve unanimidade. Irmãos, a unanimidade é um dos pontos chaves para que haja a bênção de Deus, a resposta de Deus. O primeiro lugar foi a resposta que Deus estava dando a Pedro e João e a igreja que estava ali reunida. Todos os irmãos que estavam reunidos. O lugar ter tremido. Por que tremeu? Porque a igreja era unânime. Porque havia unanimidade naquela igreja. Porque havia unanimidade nos crentes. Porque eles estavam com Pedro e João, estavam com os apóstolos.
porque era uma comunidade de fé, porque era uma comunidade de oração, era uma comunidade de testemunho, era uma comunidade de vida, era uma comunidade de ousadia, que foram unânimes. A palavra unanimidade diz assim, todos eles, não ficou um de fora. Todos levantaram a voz a Deus em oração e glorificando ao Senhor. Uma igreja dividida, onde um pensa de um jeito, outro pensa de outro jeito, irmãos, Deus não vai fazer tremer aquela casa. Fica difícil a resposta de Deus, a bênção do Senhor. Uns serão abençoados, alcançados, mas outros não. O desejo da igreja é abençoar toda a igreja, mas para que toda a igreja seja abençoada, é preciso que haja unanimidade na igreja. É preciso que a igreja seja unida. Não é um contra o outro, nem um querendo furar o olho do outro, não é um falando mal do outro. Mas a palavra nos diz que nós temos que nos amar uns aos outros, suportar uns aos outros. A palavra suportar uns aos outros quer dizer assim, suporte uns para os outros. E, meus irmãos, naquele momento a igreja estava sendo suporte para Pedro e João. A igreja estava unida com Pedro e João. Por isso fez toda a diferença. Por isso nada que se levantou contra aqueles homens de Deus foi possível parar aqueles homens. Eles tinham a cobertura, em primeiro lugar, de Deus, o poder de Deus sobre a vida deles. E depois de uma igreja que estava unida com eles, em torno da palavra, em torno da oração. Então, irmãos, a unanimidade ela é essencial na vida de uma igreja. Uma igreja que deseja ser abençoada, ela tem que buscar unanimidade. Então é tempo, irmãos, é tempo de nós repreendermos as forças do mal. É tempo de nós repreendermos a Satanás. É tempo de nós repreendermos, às vezes, o egoísmo que está dentro de nós, a vaidade, a presunção, a arrogância, a ira, qualquer sentimento que possa causar divisão. É tempo de nós olharmos como a palavra de domingo, que Asaf diz assim, a minha alma está doente. Uma alma doente, um crente doente na sua alma é um crente que promove dissensão na igreja, é um crente que promove divisão na igreja. Então nós temos que cuidar de cada um de nós, cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alegria, cuidar do nosso entusiasmo. Não, nada poderá nos deter, irmãos. Nada pode deter a igreja, se a igreja buscar essa unanimidade. Segundo ponto, diz assim, agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças de Anás, Caifás, de João, de Alexandre, diz assim, e concede a nós, teus servos, que falem com toda a ousadia a palavra. Então, unanimidade, agora é o segundo ponto, a igreja precisa ser uma igreja fortalecida na palavra do Senhor. É muito importante essa unanimidade. É muito importante a igreja discipulada pela palavra de Deus, não por palavras de homens, mas pela palavra de Deus. O verdadeiro discipulado, ele não acontece em torno de achismos, em torno daquilo que eu penso, que eu creio, do que eu quero, do que eu desejo. Não é uma igreja que ela quer discipulada pela palavra, ela não é discipulada por facções, por partidarismos, por grupos. A igreja que quer ser abençoada e ser sacudida pelo poder de Deus e ter a resposta de Deus. O único discipulado que acontece na vida da igreja é o discipulado da palavra do Senhor, é a submissão à palavra do Senhor, é a humildade de cada um de nós diante da palavra do Senhor. Somente assim nós seremos abençoados. E agora ele diz, em terceiro lugar, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Agora a igreja também buscava poder. Irmãos, a igreja precisa estar unida, unanimidade na vida da igreja. A igreja precisa ser a igreja da palavra, precisa ser a igreja que busca poder de Deus. Não podemos ser uma igreja fria, não podemos ser uma igreja desunida.
Não podemos ser uma igreja desinteressada, mas nós temos que ser uma igreja envolvida com o poder do Senhor. O poder do Senhor precisa manifestar no nosso meio através das nossas vidas, nos nossos momentos de culto, nosso momento de oração, nosso momento de adoração, nosso momento de estudo da palavra do Senhor. O poder transformador do Senhor precisa estar ali nas nossas vidas. E a primeira transformação, meus irmãos, ela precisa acontecer na vida dos crentes. Nós, os próprios crentes em Jesus Cristo, estamos precisando ser transformados pelo poder dessa palavra do Senhor. Somente após essa transformação que outras vidas serão transformadas. Como nós levaremos transformações ou transformação a outras pessoas se nós mesmos ainda carecemos de muita transformação? A nossa igreja precisa, sim, ser transformada pelo poder dessa palavra. Louva a Deus pela vida da nossa querida igreja. Louva a Deus pela PIBAB, uma igreja abençoada, uma igreja do Senhor. É uma igreja que sempre na história dela, é sacudida pela dificuldade, é sacudida por problema, durante toda a sua existência. Os irmãos sabem muito bem disso. Mas as portas do inferno nunca prevaleceu contra a igreja do Senhor. E jamais prevalecerão contra essa igreja. Uma igreja obediente, uma igreja que busca pelo Senhor. E esses 3 pontos que nós possamos estar atentos a ele. Unanimidade, palavra e poder. Esta é a igreja que se torna referência ali na comunidade a qual ela está inserida. Não podemos esquecer disso. Não vamos calar a nossa voz, irmãos. Não vamos calar, jamais, jamais. Aconteça o que acontecer, não podemos abaixar a cabeça, não podemos desanimar. Nós temos que buscar a força do Senhor, o poder do Senhor, a ousadia do Senhor para continuarmos firmes, abundantes na obra do Senhor, sabendo sim que a nossa recompensa não será aqui, a nossa recompensa será no céu com o Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe nesta noite, irmãos, que a nossa igreja seja ainda mais forte, que a nossa igreja ainda seja mais fortalecida, que a nossa igreja seja ainda mais unida, que haja unanimidade, que a nossa igreja busque ainda mais a palavra poderosa do Senhor, que a nossa igreja ainda busque mais esse poder do Senhor, um poder transformador. Irmãos, lembre, não podemos parar. Nada pode nos deter. Tudo que Satanás levantar contra a sua vida, meu irmão, não deixe que Satanás venha deter a sua vida. Repreenda isso. Erga suas mãos os céus adiante do Senhor, pelo poder do Senhor, repreenda toda a artimanha de Satanás, repreenda o poder do mal, repreenda o poder das trevas, busquemos o milagre de Deus. Irmãos, a resposta de Deus foi, agora eu concluo mesmo, é o tremer a casa. Deus fez com que a casa tremesse para dizer aqueles Pedro e João e a igreja reunida. A casa tremeu para vocês terem certeza que eu ouvi a oração de vocês, que eu estou com vocês nesta batalha, que eu estou com vocês nesta luta, que eu estou respondendo a oração de vocês. Este tempo é tempo de oração. A palavra do Senhor nos diz, irmãos, nós não temos que lutar contra a carne e contra sangue. É nenhum de nós lutando contra ninguém. Não é lutando irmão contra irmão, não é lutando pastor contra irmão, não é lutando irmão contra pastor, não é lutando ninguém contra ninguém. A nossa luta espiritual é a luta contra as potestades do mal. Irmãos, atentemos para isto. Levantemos a bandeira desta batalha espiritual, enchemos-nos desta palavra, da unanimidade e do poder do Senhor para guerrear contra os reinos das trevas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha deste poder, que o Senhor nos encha dessa coragem e que as nossas estruturas possam tremer, sejam abaladas por esse grande poder do Senhor. É isso, meu irmão, em nome de Jesus. Se encha de alegria, aconteça o que acontecer, venha o que vier contra a sua vida. Pedro e João foram ameaçados, tanta coisa contra eles, Anás e Caifás, os principais, os sacerdotes, os escribas, ameaça aqui, ameaça ali, e eles falam assim, não, cheio de poder, não vamos ouvir os homens, vamos ouvir Deus. Vamos obedecer o Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe. E é isso aí, irmão.
firme na luta. As coisas precisam continuar e em nome de Jesus nós vamos continuar pelo poder do Senhor nosso Deus. Igreja unida na palavra, na oração, na fé. Que o Senhor nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Glória de
manto dos santos em outro lugar, mas sabe viver e onde estiver, amar pela glória, a glória de Deus. Meus amados irmãos, vamos apresentar agora os nossos pedidos de oração. Vamos colocar diante do Senhor a necessidade de cada um de nós. E eu quero agradecer os irmãos por enviarem seus pedidos, esse gesto de fé. E nós vamos começar nesse instante apresentando o primeiro pedido aqui da irmã Cleonice. Peço oração pelo meu sobrinho Juninho. O resultado do exame deu que ele está com uma mancha no pulmão. Que Deus dê a cura. Deus abençoe ele e o Juninho. Irmã Rita, peço oração para que a Igreja do Senhor Jesus cresça em espírito e em verdade. E também pelo nosso país. Oração pelo nosso Brasil. Irmão José Barcelos, peço oração pela paz na terra. Irmã Joana Viana, peço oração pelos meus vizinhos que estão passando por lutas e que haja paz entre eles. Irmã Geilza, peço oração pela saúde de toda a minha família e pelo pastor e familiares. Obrigado, irmã Geilza. Irmã Jove, agradece a Deus pela recuperação e cura. Pede que a igreja continue a orar por ela. Graças a Deus, os irmãos viram aí ouviram a palavra da irmã Jove sobre a bênção que Deus tem ministrado na vida dela. A irmã Marinete Padilha, peço orações pelas campanhas missionárias, orações por um primo que está atravessando uma situação muito difícil para que Deus faça justiça. Irmã Geni Joana e irmão José, agradece as bênçãos e pede a Deus forças para vencer. Isso aí, irmã Geni, que Deus abençoe. A irmã Geni, irmão José. Irmã Gorete, peço oração por toda a minha família, para os irmãos amados, o nosso pastor e toda a sua família, em nome de Jesus Cristo. Obrigado, irmã Gorete. Irmã Maria Gomes, peço oração pelo meu filho, para que Deus abra a porta de emprego para ele e minha nora. Os nomes são Alisson e Mara. Irmã Aurenilda, peço oração pelo Aldo e a avó dele que estão internados por coronavírus. Peço também pela mãe dele, Edna, e a tia que estão com coronavírus também. Peço por todas as pessoas que estão enfermas e os que estão desempregados. Muita gente com coronavírus. Irmã Patrícia, a minha oração é de agradecimento a Deus por tudo que tem feito pela minha família e as famílias de todos da nossa igreja, pois Ele tem feito maravilhas, amém. É nas provisões, nos livramentos, nas curas e em todas as coisas daí. Graças ao nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada, Senhor, por nos amar tanto. A palavra aqui da irmã Patrícia. Irmão Elmir Martins, estamos orando pela vida e saúde do irmão José Brás. Ele está internado de recuperação e passa na clínica de recuperação e passa bem, informa a família. Então vamos continuar orando pela vida do irmão José Brás. Irmã Zenilda, peço oração pelo meu sobrinho Vitor, que precisa de emprego. Também para Gláucia, que está internada, ela é irmã de uma amiga. Irmã Rosimeire e Márcio, quero agradecer a Deus pela viagem que fizemos em família. Fomos e voltamos em paz. Isso aí, irmão Márcio, irmã Rosimeire e família. Estávamos sentindo saudade dos amados irmãos. Que bom que vocês estão de volta. Irmã Neide, agradeço a Deus pela Igreja do Senhor, pelos sonhos realizados. Também continuo pedindo oração para que consiga resolver o problema dos lotes. Amém. São esses pedidos aqui apresentados, irmãos, e nós vamos orar. Nesse instante, eu quero convidar a cada irmão, onde você estiver, você ouviu os pedidos aqui apresentados. Eu quero que neste momento a Igreja de Jesus nós possamos vamos unir a nossa fé
nesta única oração. E vamos clamar ao Senhor, vamos buscar o Senhor, para que haja bênção sobre estas vidas e sobre todos os pedidos aqui apresentados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, eu quero, Deus, agradecer ao Senhor por tudo que já tem acontecido nesta noite, na tua igreja, neste culto apresentado, oferecido ao Senhor. E agora, Deus, nós queremos também, já apresentando diante do Senhor, todos os pedidos aqui mencionados. Meu Deus, meu Pai, o Senhor conhece o que cada irmão apresentou, cada necessidade, enfermidades, pessoas que estão com coronavírus, pessoas que estão com outras enfermidades, pessoas que estão desempregadas. Ó Deus, que o Senhor venha ter misericórdia, abrir portas de emprego. Senhor, que o Senhor venha curar os enfermos, visita os hospitais, visita os leitos de enfermidade, tenha misericórdia. Meu Deus amado, meu Deus querido, também eu oro por irmãos que apresentaram aqui pedidos, situações, ó Deus, que estão no meio do caminho, situações que estão em impasse, que o Senhor venha, ó Deus, colocar as tuas mãos de poder, ó Deus, que seja feita sempre, ó Deus, acima de tudo, a vontade do Senhor, a justiça do Senhor, sobre toda a necessidade aqui apresentada neste momento. Senhor, eu oro, clamando ao Senhor, Deus, pela recuperação daqueles, ó Deus, que já estão de volta em seus lares. Quero agradecer pela vida da irmã Jove. Muito obrigado, Deus, porque a tua serva passou pelas provas, pelas lutas, mas o Senhor a abençoou, o Senhor tem abençoado a irmã Jove, Deus, e ela já está bem melhor. Muito obrigado, Deus. Também eu peço ao Senhor neste momento pela vida do pastor Joseli, da irmã Ruth, continue, ó Deus, cuidando ali dos teus servos, na recuperação deles. Senhor, eu oro neste momento pela PIBAB, pela Igreja do Senhor, que seja esse tempo um tempo de transformação, ó Deus, em que cada um de nós possamos rever nossos conceitos, nossos pensamentos, e que nós possamos, Deus, alinhar, Deus, com os princípios da palavra do Senhor, com a vontade do Senhor, que a nossa vontade seja a vontade do Senhor, meu Pai, que não seja feita aquilo que nós queremos, mas que seja feito o que o Senhor deseja, Deus, para a igreja do Senhor, meu Pai. Que a igreja seja discipulada pela palavra do Senhor, que a igreja seja abençoada pelo poder da palavra do Senhor, que a igreja cresça, ó Deus, na unidade, que a igreja cresça na fé, que a igreja cresça em oração, que a igreja seja cada dia impactada pelo poder da palavra do Senhor. Senhor, abençoa todos os lares, abençoa todas as famílias. E mais uma vez eu peço ao Senhor, em favor de todos os pedidos apresentados aqui nesta noite, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus. Amém.